Moedas digitais do governo, ou CBDC, a sigla para Central Bank Digital Currency. Nesse vídeo eu vou falar para você o que é essa moeda digital do governo, o que ela traz de solução, qual é a diferença dela para uma criptomoeda e por que isso é uma péssima ideia. Olha só, esse vídeo vai ficar grande, tá? Eu nem sei quanto que vai aparecer aí em minutos da tela para você, mas cara, assiste, porque o conteúdo é muito importante você saber o que é uma moeda digital do governo, o que é essa CBDC e o perigo disso na mão do governo, o perigo desse controle que o governo vai poder exercer. A gente vai falar sobre isso agora no vídeo. Então fica aí até o final e assiste o vídeo inteiro. Bom, então vamos lá. Bem-vindo ao canal Criptonews BR, meu nome é Guilherme Augusto. Nesse canal aqui a gente fala as principais notícias a respeito do mercado de criptomoedas e vídeos sobre educação também a respeito de criptomoedas. É por isso que eu estou gravando esse vídeo agora para contar para você o que é a CBDC, Central Bank Digital Currency, a moeda digital do governo. Isso é uma coisa nova, vários países já estão começando a discutir isso, inclusive aqui no Brasil, países na Europa, os Estados Unidos, tem país que já tem a sua moeda digital e isso é uma preocupação, a gente vai falar sobre isso agora no vídeo, porque tem uma série de elementos aí que vão dar um poder enorme na mão do governo. E aí que está a preocupação. Bom, antes de eu falar o que é esse problema, eu vou contar para você primeiro e explicar o que é a moeda digital de Banco Central, né? Essa moeda digital do governo. Bom, a moeda digital do governo, na verdade, ela é um dinheiro que ele não é convertido em papel moeda. Então a CBDC, ela é dinheiro, certo? O mesmo dinheiro que a gente utiliza hoje, com a diferença que ele não vai ser convertido em papel. Então não é um dinheiro que você vai poder sacar num caixa eletrônico e dar, sei lá, para alguém que vigiou o teu carro, por exemplo. Não vai ser convertido em moedas, não vai ser convertido em papel. E é importante também diferenciar o seguinte, porque essa moeda digital do Banco Central, essa moeda digital do governo, ela não é uma criptomoeda, ela passa bem longe disso. Primeiro, porque ela não é descentralizada e segundo, porque não necessariamente ela vai ter as mesmas questões tecnológicas de uma criptomoeda. Então tem questões tecnológicas envolvidas, diferenças a respeito especialmente da segurança criptográfica e também o fato dela não ser descentralizada. Então ela não está distribuída entre várias pessoas que decidem fazer parte de uma rede voluntariamente. Não, ela é imposta pelo governo. Para a gente começar a falar então dessa CBDC, a moeda digital do governo, é importante a gente fazer também, relembrar algo que eu já falei no vídeo da origem do dinheiro, que é o seguinte: o nosso dinheiro hoje ele não tem lastro, então ele não tem lastro em nada. O governo ele controla totalmente a emissão dessa moeda, ele imprime ou coloca esse dinheiro na economia da forma que ele bem entende. Ou ele pode literalmente imprimir e pagar suas próprias dívidas, ou então ele pode injetar esse dinheiro na economia através de reservas bancárias, enfim, tem outras ferramentas que o governo pode fazer para colocar dinheiro na economia de forma meio que artificial. Isso é uma razão das várias crises financeiras que a gente enfrenta há muitos anos, né? Desde o fim do lastro, na verdade. E é por isso que o nosso dinheiro desvaloriza tanto, porque ele não tem lastro mais em nada e o governo imprime o quanto ele quer. Se o governo faz isso e causa inflação, isso é um problema. Aí você poderia pensar, pô, será que a CBDC vai trazer uma solução para isso? Pelo contrário, ela continuará sendo uma moeda centralizada, na verdade vai ser até mais fácil para eles fazerem isso com a implementação dessa CBDC. Então beleza, a CBDC não vai impactar na inflação, mas vai trazer uma série de outros impactos aí. Antes de eu falar do que são as coisas ruins que a CBDC vai trazer, e são várias e são bem importantes, eu vou falar um pouco das coisas que ela traz como solução para o sistema financeiro que a gente tem hoje. Você com certeza já ouviu falar do Pix, o Pix, que é uma cópia do que as criptomoedas fazem, vamos falar a verdade. O Pix ele é um princípio de uma das funcionalidades que a moeda digital do Banco Central, né, a Central Bank Digital Currency, que essa CBDC vai entregar. Então, uma das primeiras coisas são essas transações mais rápidas, um acesso mais simplificado. Na teoria, você vai poder fazer transações de forma muito mais simplificada. E eu digo na teoria porque a gente já está vendo aí algumas implementações a respeito do Pix, alguns limites, né,
que o Banco Central está colocando, tipo, você só pode transferir o valor tal acima de tal, você não pode transferir valores acima de, acho que é R$1.000, depois das 8, enfim. Apesar de ser uma ideia muito boa, tem aí essas limitações que o governo está começando a colocar. Então, por aí você já tira aí algumas coisas que seriam muito interessantes, mas que o governo já está começando a limitar, né? Aí você pode falar, por exemplo, as CBDCs, elas vão ter uns aspectos tecnológicos muito avançados em relação à segurança. Bom, elas vão ser realmente mais seguras do que o sistema tradicional, o sistema de hoje. Em compensação, não necessariamente elas precisam usar sistemas de blockchain como usam as criptomoedas. Então você já tem aí algumas questões tecnológicas, como eu mencionei no início do vídeo, porque o governo ele não precisa usar a estrutura de blockchain para fazer a moeda digital dele, a moeda digital do governo. Mas é importante falar que a maioria dos projetos em desenvolvimento, eles são utilizando tecnologias blockchain, blockchains privadas ou então criadas pelo próprio governo, a gente vai falar disso mais lá na frente. Vamos lá, outras coisas aqui que eu até trouxe para eu não me esquecer. Resistência a ataques de hackers, isso teoricamente vai ser uma vantagem, mas tem outro lado, que ao contrário das criptomoedas, a moeda digital do governo ela é centralizada, então ela vai estar toda armazenada em um só local. Se alguém conseguir hackear esse único ponto aí de armazenamento, esse único ponto central de falha, mano, já era, a pessoa acessou ali. Que não acontece nas criptomoedas, porque elas são descentralizadas, então a rede está espalhada entre várias pessoas. Então tem essa questão aí da segurança também. Resistência à manipulação. Se você procurar na internet, você vai ver que alguns sites especializados apontam isso como uma das vantagens da CBDC. Mas se você for parar para pensar, quem pode manipular a CBDC é o próprio governo, na verdade. Então tem aí, tá? Resistência à manipulação. De quem? Se o próprio governo pode fazer o que ele quiser depois. Você confia no governo? Bom, vamos lá, tá aí. Tem outras coisas também, né? Internet das coisas, contratos inteligentes, coisas realmente relacionadas ao mercado das criptos que o governo está trazendo nessa inovação aí da moeda digital. Mas a gente ainda não tem uma aplicação prática, né? A gente tem uma expectativa. Ele pode, por exemplo, linkar para que você que tem um carro pague o teu imposto automaticamente, porque você consegue, com a moeda digital do governo, linkar isso direto numa conta do seu carro. Então tem umas coisas aí diferentes, questões tecnológicas mesmo, que vão poder ser aplicadas e que teoricamente seriam vantagens aí, né? Então você vai poder linkar essas coisas juntas, todas juntas aí. Um sistema muito mais unificado. E a principal, na verdade, é que a gente não vai ver dinheiro na cueca de político. Esse é o lado bom. Então nenhum político mais vai colocar dinheiro na cueca, porque não vai ter dinheiro para colocar lá, não vai ter como colocar uma coisa que não é física. Mas vamos lá, por que ele é diferente então do Bitcoin, por exemplo? Por que ele é diferente das criptomoedas? Vamos lá, o Bitcoin ele é uma blockchain distribuída, descentralizada entre várias pessoas, isso não vai acontecer na moeda digital do governo ou dos governos, isso não acontece, porque elas são centralizadas. E uma das coisas importantes também é que as criptomoedas elas utilizam consensos de validação para que você não precise confiar em todas as partes envolvidas naquele processo para que as transações aconteçam. Como o governo não vai utilizar essas tecnologias, que são Proof of Work, Proof of Stake, não sei se você já ouviu falar disso, você clicar aí no nosso vídeo falando sobre Bitcoin, você vai acessar lá, você vai saber mais ou menos o que é o Proof of Work, mas essas tecnologias elas não são utilizadas na rede da moeda digital do governo, então não há esse consenso, você realmente precisa confiar 100% no governo, no que o governo vai fazer. Bom, agora vamos falar um pouquinho como que isso vai funcionar na prática. Na verdade, a gente ainda não sabe como que isso vai funcionar na prática, porque tem formas diferentes que o governo pode fazer essa implementação. Ele pode fazer, na verdade, basicamente de 3 formas. Bom, a primeira dessas 3 formas, com a qual o governo pode implementar as moedas digitais do Banco Central, ele vai ser uma estrutura por trás do sistema financeiro tradicional. Vai continuar existindo os bancos comerciais, e aí os bancos vão prestar serviço para as pessoas, e a moeda digital do Banco Central vai ser uma estrutura por trás funcionando, ajudando esses bancos aí. Tem uma forma híbrida de se fazer isso também, que é a segunda forma. E a terceira forma é o governo, o Banco Central do governo fazendo tudo, e aí você meio que não tem muita necessidade dos bancos. Não vejo isso acontecendo aqui no Brasil, na verdade eu não vejo isso acontecendo a princípio, mas
saiba que existe a possibilidade do governo tomar conta de todo o dinheiro sem precisar de nenhum banco comercial. Isso é possível. Isso está sendo discutido em alguns países, a CBDC dessa forma. Como eu falei, a gente ainda não sabe como que isso vai ser aplicado aqui no Brasil, mas é possível que seja aplicado de uma dessas três formas. Então, uma estrutura por trás, uma forma híbrida, ou então o governo controlando tudo, né? O Banco Central controlando tudo. Bom, vamos dar uma olhada agora em quais são os países que já estão fazendo iniciativas bem avançadas dessa CBDC, essa moeda digital do governo. Começando aí com a China, que eles têm o Yuan Digital, está em desenvolvimento desde 2014. Ele entrou em circulação no ano passado e o governo chinês tem previsão de implementar completamente a sua moeda digital até o ano que vem. A princípio, ele é um modelo híbrido, mas a gente sabe que a maioria dos bancos chineses, tipo a grande maioria mesmo, já é estatal. Então, na prática, é como se o governo já tivesse realmente o controle de toda a estrutura e o sistema financeiro por lá. Até porque, como diz na Constituição da China, a República Popular da China é um Estado socialista de ditadura democrática popular, dirigido pela classe operária, baseado na Aliança Operária Camponesa. Então, na prática, já é tudo controlado pelo governo mesmo. Bom, esse modelo híbrido por lá, na prática, é um modelo controlado pelo governo. Na Nigéria, eles têm um projeto que eles lançaram agora nesse ano, que é a Enaira, que é um modelo onde também a estrutura do banco funciona por trás dos bancos comerciais. Agora, uma coisa que eles vão fazer que eu achei interessante, que eles não vão fazer pagamentos de juros, né, para quem tem esse dinheiro. Se você tem uma conta no banco, você vai lá e consegue colocar. O governo não vai fazer isso diretamente, que é uma coisa que incentiva as pessoas a utilizarem a estrutura do banco comercial mesmo, o banco que elas já utilizam. Então, tem pelo menos isso daí. Agora, eles não criaram, né, a própria estrutura, eles usaram aqui a estrutura da Hyperledger, é uma empresa que ela criou um modelo, né, de blockchain para que funcionasse a moeda digital do governo da Nigéria. É um código aberto, na verdade, então o governo foi lá, pegou e utilizou para fazer a sua moeda digital. Outro projeto é o da Bahamas, que é o da $100, lançado agora em 2020, depois de um breve período de testes, aí já está funcionando também, é um modelo onde o Banco Central ele funciona como estrutura por trás dos bancos comerciais. Aqui no Brasil, existem planos já concretos para que se lance essa moeda digital em 2024. É o real digital, né, emitido pelo Banco Central, vai ser distribuído pelos bancos. Então, o governo ele meio que já indicou que vai ser uma estrutura também por trás dos bancos comerciais. Isso ainda está sendo discutido e o governo ele até soltou um dado, né, que tipo, apenas 3% do dinheiro disponível para as operações no país são em papel. Isso mostra realmente essa questão tecnológica, né? O dinheiro sendo totalmente virtual e praticamente já é dessa forma, traz essas inovações que eu falei. Mas agora é o principal, a gente vai falar dos principais riscos de se você ter uma moeda digital do governo, e eles são muito importantes. Bom, até agora eu fui super ponderado aí a respeito da moeda digital do governo, mas a verdade é que eu acho essa uma péssima ideia. A gente vai discutir agora quais são os impactos disso e quais são esses lados negativos, que são realmente muito ruins. Não tem como dizer isso de outra forma, eu acho muito ruim mesmo. Vamos lá, primeira coisa que é terrível na CBDC é a privacidade, porque o governo vai te dizer que ele vai te dar a privacidade, que você tem privacidade, o governo vai olhar as suas coisas. Mas a verdade é que agora ele pode. No dinheiro de papel, o governo não tinha opção. Você sacava o teu dinheiro, fazer o que você quisesse com o teu dinheiro. Agora não mais. Agora o governo ele pode sim ver que você tem dinheiro na conta, por exemplo. Então, vamos lá. Se você ainda não pagou o teu IPVA e você tem dinheiro na conta, o governo vai poder ver e vai poder sacar esse dinheiro de você sem você permitir. Então o governo pode fazer represálias, né? Pode reprimir as pessoas por conta de gastos que elas fizeram. Ou, como eu falei, pode ver que você tem uma dívida no governo e ainda não pagou e simplesmente tirar o teu dinheiro. O governo agora pode fazer isso. Você pode achar ruim essa questão da privacidade, mas, cara, agora o governo pode fazer literalmente o que ele quiser, porque ele vai ver todos os teus gastos e você não vai ter opção. Antes, com dinheiro de papel, você tinha opção, agora você não tem. E, de novo, como eu falei, por mais que o governo diga que você tem privacidade, mano, não tem como. O governo pode sim ver a hora que ele quiser, porque todos os teus dados vão estar ligados à tua conta. Então o governo vai poder ver.
Não tem nada que impeça o governo de continuar imprimindo moeda e causar inflação e a desvalorização da própria moeda. Absolutamente nada. Lembra do que eu já falei no vídeo sobre inflação? O governo ele se financia de 3 formas: ou ele imprime dinheiro, ou ele pega emprestado, ou ele inflaciona a própria moeda. Então, você não tem mais limites para o governo fazer isso. O governo pode continuar inflacionando a moeda, que é um problema que a gente tem na moeda impressa e que vai continuar, que pode continuar. Na verdade, vai ficar muito mais fácil para o governo fazer isso. Lembrando que a inflação é a perda do poder de compra. Então, o governo ele tarifa as pessoas, que a inflação é um tributo, através dessa perda do poder de compra do teu dinheiro. O governo pode continuar fazendo isso. Mas tem mais, tá? Vamos lá. O governo ele pode exigir que você tenha depósitos no Banco Central, lá na conta do governo, para ter alguma espécie de rendimento, mais ou menos como o FGTS faz. E aí você não tem opções. E por que eu trouxe essa questão do FGTS? Porque o FGTS ele é uma coisa que na cabeça do trabalhador ela é maravilhosa. É um dinheiro que ele é um dinheiro que é dele, que ele pode usar para comprar a casa própria. Mas para pensar aí um pouquinho na prática, porque esse dinheiro ele é um dinheiro que ele é teu, mas que você não pode escolher como você usar. Ele fica na conta do governo, o governo faz o que ele quiser com esse dinheiro. Hoje ele só pode usar para imóveis, mas não tem nada que impeça o governo de marcar uma reuniãozinha lá no Congresso, fazer um conchavozinho e usar esse dinheiro para aumentar o salário de servidor, por exemplo. Não tem absolutamente nada que impeça o governo de fazer isso. E assim como é feito no FGTS, que é um dinheiro na conta do governo para ele fazer o que ele quiser, ele pode pegar esse dinheiro e fazer o que ele quiser. Exigir que você tenha o dinheiro na conta do governo e aí fazer o que ele quiser. E você não pode tirar. Aconteceu agora um caso parecido na Colômbia. A Colômbia pegou o dinheiro de todo mundo que tinha mais de, acho que R$20 na conta. Ela falou, não, esse dinheiro agora é meu. Eu vou usar. E aí, se você quiser de volta, você tem que pedir. Se você não pedir, ele é meu. Foi isso que a Colômbia fez. E com a CBDC, vai ficar muito mais fácil. Porque a Colômbia fez isso com a moeda normal. Imagina uma CBDC. Você não tem como sacar. Ela está sempre online. Ela está sempre no poder do governo. Mas tem mais. Vamos lá. Como eu já falei, né? Se o governo ele sabe exatamente o que a gente consome, ele pode saber exatamente o que você consome, você pode ser taxado pelo que você compra. Vou te dar um exemplo. Se você não é vegano, você não concorda com a proibição de se comer carne, por exemplo, e se o governo coloca uma taxa pelo consumo de carne, porque agora é uma política governamental não comer carne, o governo vai poder fazer isso. Ou se o governo diz o seguinte, eu vi que você comprou copo de plástico e isso faz mal para o meio ambiente, então você vai ter aqui uma tarifa pelo uso de copo de plástico. O governo pode fazer isso agora, com a CBDC. Um outro exemplo, se o governo vê que você consumiu bebida alcoólica, ele pode inventar qualquer coisa para te taxar, para cobrar mais de você em cima disso. Então, uma pessoa que, sei lá, comprou bebida alcoólica acima de meia-noite, não, vamos criar uma tarifa contra acidentes automotivos. Então, como tem muitos acidentes de pessoas embriagadas, a gente vai criar uma taxa para quem consome bebida alcoólica acima das 23 horas para ressarcir as pessoas. Mano, o governo pode fazer isso agora com a CBDC, entendeu? É uma coisa completamente totalitária. Não estou dizendo que ele vai fazer isso agora, porque agora não é possível. Mas a CBDC permite isso. Mas tem mais. Então fica aí, que tem mais coisa ruim ainda para a gente falar. Vamos falar aí dessa outra agora, que eu acho que é até uma das piores. Mano, o governo pode colocar data de validade no teu dinheiro. Então vamos lá. Se o governo quiser, eu tô rindo, eu tô com essa cara de dando risada, porque isso é ridículo, entendeu? Mas o governo pode fazer. Mas vamos lá. A pior, é uma das coisas das piores coisas. Até ficar sério aqui agora. O governo ele pode colocar data de validade no teu dinheiro. Tá? E o que o governo ganha colocando data de validade no teu dinheiro? Vamos lá. O governo precisa estimular a economia, né, para aumentar os dados do PIB, por exemplo. Então, digamos que a gente está num ano antes de eleição e o governo quer melhorar os seus dados. Se ele coloca uma data de validade no teu dinheiro e ele vai colocar isso da seguinte forma, já grave isso aqui porque vai ser tipo assim, o governo vai pegar e vai falar assim, ó, se você tem R$100 na conta, você tem que gastar até o dia 31 de dezembro. Se você não gastar, a gente vai te cobrar uma taxa. E aí você vai ficar com R$95 se você não gastar na virada do ano. É isso que o governo pode fazer. Então ele coloca uma data de validade no dinheiro, uma cobrança
um juros negativo na prática, isso se chama juros negativo, se você não gastar o teu dinheiro. E o governo, mano, ele já faz isso de diversas formas, ele já estimula a economia de várias formas. Ele fez isso no IPI dos carros, que ele abaixa o IPI, ele fez isso também da linha branca, ele faz isso com compra de eletrodoméstico, com compra de casa própria, que ele vai lá e diminui a taxa de crédito. Só que agora ele vai ter uma nova forma de chegar para você e falar, ó, você tem que gastar o teu dinheiro, se você não gastar o teu dinheiro, juros negativos em cima dele. E aí você vai perder dinheiro se você não gastar. Essa é uma das coisas que o governo pode fazer com a implementação da moeda digital do governo, moeda digital, CBDC. E o engraçado é que o governo ainda vai fazer, de novo, anota isso aqui, porque o governo ainda vai fazer isso. Ele vai fazer assim, ó, quem gastar os R$1.000 que eu tô te obrigando a gastar até o final do ano, na época das festas, vai concorrer a um carro zero. E talvez as pessoas vão achar isso o máximo e elas não vão perceber que elas estão sendo manipuladas pelo governo. Isso que é o mais louco. E se você acha que isso é um exagero da minha cabeça, que eu estou inventando, eu estou colocando aqui na tela aí as notícias, né? Da moeda digital, yuan vem com data de validade. De novo, China oferece data de validade para o dinheiro, os Estados Unidos se preocupam. Isso não é invenção da minha cabeça. Isso já está sendo discutido lá na China. Mano, o que impede o governo de fazer isso com moeda digital? Nada. E a gente não tem garantia de que não vai haver conversibilidade disso no futuro. Se esse governo escolhe, não, vai ser só 100% digital, é até uma dificuldade para algumas pessoas que têm essa questão tecnológica aí, essa dificuldade de acesso. Então, se a pessoa tem dificuldade de acesso e o dinheiro só for digital, já parou para pensar como é que essa pessoa vai fazer? Ou ainda, presta atenção, quem protege o sistema bancário de falhas é o Banco Central. Se o Banco Central tiver uma falha e a moeda digital for do controle dele, o que vai acontecer? Quem protege o governo? Os trouxas. Nós, a população, se lascando por trás. Então tem aí, eu acho que o principal risco da CBDC é o próprio governo. E é aí que mora o perigo. Que o governo vai pintar isso como uma coisa maravilhosa e tal. Ele vai dizer que não, a moeda digital ela vai servir para impedir a lavagem de dinheiro, vai servir para impedir financiamento ao terrorismo, evitar atividades ilícitas, evitar que as pessoas não paguem impostos. Mas, vamos lá, lavagem de dinheiro, cara, aconteceu desde sempre com a anuência dos governos, porque os governos não fizeram nada para impedir nunca. Então, beleza, lavagem de dinheiro é uma preocupação que o governo está dizendo que tem, mas ele nunca fez nada para fazer. Evitar atividades ilícitas? Não, beleza, isso realmente. Financiamento ao terrorismo? Tenho minhas questões. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos acabou de soltar um arsenal, que é esse que eu coloquei aí na tela também, que ele deixou lá no Afeganistão na mão do Talibã. Se o governo realmente se preocupa em não financiar o terrorismo, e se isso é realmente um argumento válido, por que você acha que os Estados Unidos deixou isso lá, hein? Então a gente precisa se preocupar com algumas coisas aí, alguns argumentos que vão parecer maravilhosos, só que no fundo, cara, é o totalitarismo absoluto do governo em um aspecto que é fundamental para a sociedade, que é o dinheiro. Então se o governo controla o teu dinheiro, tu está totalmente na mão do governo. Diante de todo esse contexto, a única coisa que vai sobrar para manter alguma liberdade das pessoas, o que você acha? São as criptomoedas. Só vai sobrar criptomoeda para a pessoa utilizar que não seja controlada pelo governo. E aí eu até acho que a gente vai ver um pump, um movimento de entrada muito grande aí para as criptos, porque é uma coisa que o governo não pode controlar. Então, caso os governos eles tomem aí o controle absoluto do nosso dinheiro, realmente só vai sobrar as criptomoedas com um respiro aí de liberdade. Mas eu quero saber a sua opinião. Quero que você coloque aí nos comentários o que você acha dessa moeda digital de Banco Central. Não sei se você já pesquisou ou não sobre isso. Se você não pesquisou, acho que é importante você fazer sua própria pesquisa também. Esse vídeo já traz muito material. No grupo do Telegram, que está aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar também uma série de links
de todas as fontes que eu usei para fazer esse material, que aí você também vai poder fazer a sua própria pesquisa, você vai poder, enfim, tirar suas próprias conclusões, mas eu quero saber o que você acha, põe aí nos comentários se você acha que essa ideia de CBDC é uma coisa boa, tem mais coisas positivas, tem mais coisas negativas. Como eu falei, na minha opinião, é uma péssima ideia. O risco de se ter o controle absoluto financeiro na mão do governo é muito maior do que qualquer coisa boa, velocidade de transação, enfim, que venha disso daí. Eles estão fazendo isso com o Pix. Seria muito bom que se ficasse só nisso, mas como eu já falei, vários países estão discutindo isso. O Brasil já tem plano de implementação. Eu acho que vai ser muito difícil a gente fugir das CBDCs, ou melhor, um cenário onde as CBDCs não sejam colocadas em prática. Mas pelo menos a gente vai ter as criptomoedas como um respiro aí para a nossa liberdade. Coloca a sua opinião aí nos comentários, com isso eu encerro o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, deixa o seu like para ajudar o nosso canal e se inscreve também, que assim você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo das criptomoedas. Um abraço e até o próximo vídeo.